A chance de Maurício ser vendido nesta janela de transferências está cada vez mais esquentando. O meio-campista, que foi titular do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro, tem propostas oficiais do Red Bull Bragantino e de um outro clube do futebol europeu. A pedida do Internacional é alta e a expectativa é que se possa lucrar muito com este jogador, já pensando na meta de vendas para o ano de 2023. Isso tudo em um contrato onde o Inter tem 60% dos direitos econômicos do jogador. É um percentual pequeno, mas que o Inter não pagou nada para ter. E a gente conta essa história agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre Maurício, porque a gente está nos últimos dias trazendo informações e apurando a grande chance de venda desse jogador já nesta janela de transferências. A gente não sabe muito bem qual o destino do Maurício, mas no bastidor do Internacional já se dá quase como certa a chance dele ser vendido. E por quê? O Inter já recebeu 2 propostas pelo jogador, tá? E quem trouxe essa informação foi o empresário do atleta, o André Cury, que confirmou isso. Existe uma proposta do Red Bull Bragantino, aqui do Brasil, e uma proposta de um clube do futebol europeu que o André Cury não quis abrir qual é. Então são 2 propostas oficiais na mesa do Internacional, além de outros clubes estarem sondando o jogador, estarem buscando informações. Por exemplo, a gente trouxe que no jogo contra o Palmeiras, um olheiro do Arsenal e um olheiro do Real Madrid gostaram do futebol do Maurício e buscaram informações e passaram a monitorar o jogador. Bom, dentro disso, a ideia que se tem na direção do Internacional é que a pedida do clube será atingida pela maneira como que o mercado do Maurício está esquentando, como que as equipes estão sondando. Então o Inter entende que o valor pedido vai ser atingido por algum clube. Não se sabe ainda qual é. E aí a pergunta, quanto o Inter quer com o Maurício? Eu já ouvi de algumas fontes que o Inter aceitaria 10 milhões de euros. Eu já ouvi de outras fontes que o Inter aceitaria 15 milhões de euros. Então, vamos colocar nessa base. Entre 10 e 15 milhões de euros é o valor que o Inter vai arrecadar com o Maurício. Só que aí a gente tem que fazer um cálculo importante. E eu vou dizer para vocês, é muito dinheiro. É muito dinheiro que o Inter vai arrecadar com o Maurício, seja sendo 10 ou seja sendo 15. Olha só, 10 milhões de euros significam 55 milhões de reais. 15 milhões de euros significam 82 milhões de reais. É muita grana. Só que aí eu preciso explicar para vocês que o Inter tem uma meta de venda na próxima temporada, que não está ainda definida, vai ser definida no orçamento que enfim, enviado ao Conselho Deliberativo no fim desse ano, mas gira ali entre 90 e 100 mil reais de venda que o Inter precisa arrecadar no ano que vem. Só vendendo o Maurício, seja 55 ou 82, o Inter já consegue atingir uma grande parte desse valor. Só que eu tenho que fazer uma conta, que é, o Inter não detém 100% dos direitos econômicos do Maurício, o Inter detém 60%. Então, se o Inter vender o Maurício por 10 milhões de euros, o Inter vem para os seus cofres 33 milhões de reais. Se o Inter vender o Maurício por 15 milhões de euros, vem para os seus cofres, e eu vou fazer a conta aqui, vamos lá, 49 milhões de reais. Essas são as quantias do Inter com o Maurício. E por que o Inter tem só 60% dos direitos econômicos do Maurício? Pela maneira como que o negócio foi feito para o Maurício vir jogar no Internacional. E eu vou dizer, foi um baita negócio. É inacreditável o que o Inter fez para ter o Maurício aqui. O ano era 2020. O Inter buscava um substituto para Bosquilha, que havia rompido o ligamento do joelho, vinha sendo titular com Eduardo Cudê, jogando pelo lado da linha de meias do Eduardo Cudê, e o técnico argentino pediu para a direção buscar a contratação de um outro meia para substituir o Bosquilha. E aí o Inter chegou ao nome do Maurício. Naquele momento o Cruzeiro estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E o técnico do Cruzeiro era Luiz Felipe Scolari. E aí o Inter demonstrou interesse no Maurício
que não estava sendo utilizado no Cruzeiro. O Filipão tinha deixado o Maurício no banco e às vezes nem relacionava o jogador pelo fato de ele ser jovem, o Cruzeiro está no momento de pressão. E aí se construiu e se desenhou o seguinte negócio. E aí tem que dar o mérito para o Rodrigo Caetano, que foi quem desenhou essa negociação com a direção do Cruzeiro e com o aval do Luiz Felipe Scolari. Eu sou um crítico do Caetano muitas vezes, mas nessa, cara, é golaço dele. O Inter enviou William Potker para o Cruzeiro. E a situação era a seguinte, o Potker tinha contrato com o Internacional até abril do ano de 2021. Então, o Inter enviou o Potker, tá? Pagou o salário do Potker até abril, que o Inter já tinha estabelecido em contrato que ia pagar, e recebeu os 50% do Maurício, de graça. Essa foi a negociação com o Cruzeiro. 50% do Maurício e os direitos federativos do jogador vieram dessa maneira, pelo William Potker, que nem lá no Cruzeiro foi utilizado. Ele não conseguiu terminar a Série B daquele ano pelo Cruzeiro. Passa o ano, chega 2021. E o Inter tem um jogador chamado Bruno José, que havia sido emprestado para o Brasil de Pelotas no ano de 2020 e feito uma ótima Série B. E o Cruzeiro demonstra interesse no Bruno José. E aí o Inter faz a seguinte negociação. Cede o Bruno José, que tinha contrato até o fim do ano de 2021 e não tinha nenhuma perspectiva de negociação, de utilização pelo Inter. Naquele momento, o técnico de 2021 era Miguel Angel Ramírez, depois veio a ser o Diego Aguirre, mas naquele momento era Abel Braga para Miguel Angel Ramírez, tá? E o Inter cede o Bruno José em troca de mais 10% do Maurício. E por isso o Inter chegou a 60% deste jogador, que está há bastante tempo jogando por aqui, que vai dar um retorno financeiro de no mínimo 30 milhões de reais, sendo que o Inter não gastou nada com ele, só o salário, e que não é um salário alto. E o Inter não pagou nada para ter esse jogador. Liberou o Potker e liberou o Bruno José. Uma boa história, uma boa negociação para o Internacional, que tudo indica que vai fechar com um final feliz. A gente aguarda para saber para onde o Maurício vai e por quanto o Maurício vai. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!